Feliz por estar aqui com vocês. Quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Jeremias, pastor Tiago, pastor Alessandro, Ilhão, os pastores que estão de fato engajados no processo para que a conferência possa acontecer. Eu acredito que Deus tem algo sobrenatural para as nossas vidas. Sabe, amados, nós somos acostumados ao longo dos anos usarmos muitas frases de efeito para impactar as pessoas, mas existem momentos que não são frases de efeito, são fatos e realidades. Então Deus às vezes ele quebra algumas estruturas, Deus ele movimenta algumas ações. A Bíblia diz que o desejo é do coração do homem, mas a resposta final vem do Senhor. E nós temos muitos planos e projetos, então nós projetamos tudo. Fazem 90 dias que nós estamos correndo atrás de todos os detalhes para que nada na conferência fosse de alguma forma diferente daquilo que nós estamos estruturando. E às 5 horas da tarde o Gabriel me liga. Falou, pastorzão, me ligou para uma chamada de vídeo e falou, estou aqui no aeroporto e eu não vou conseguir embarcar. Então eles abriram um processo lá para poder apurar os acontecimentos, para que tudo possa ser corrigido. E eu fiquei perguntando para Deus, né? Por que será que às vezes nós planejamos coisas e às vezes Deus transforma e muda tudo? Eu acredito que é porque isso também faz parte daquilo que Deus está se movimentando nas nossas vidas nesses dias. Sabe, amado, eu sei que nós estamos assim com muitas expectativas. Às vezes você veio com uma grande expectativa de ouvir o Gabriel, ouvir outras coisas. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo está nos respondendo nessa noite é que nós estamos aqui para ouvir o seu Espírito. Muito mais do que ouvirmos uma pessoa A, B, C ou D. Nós vamos ter outras oportunidades com o Gabriel, ele se dispôs, ele colocou-se à disposição para que a gente possa corrigir isso no futuro. Mas eu queria de fato compartilhar aquilo que Deus está nos dando. Nós temos tido um sonho, nós temos tido assim um desejo no coração em relação a algumas coisas que Deus está se movimentando nos últimos anos. Eu não sei quanto a você, mas é provável que se você é uma pessoa conectada ao Espírito, você tem sentido uma movimentação. Porque essa movimentação de Deus não tem sido só na minha vida, não tem sido só na nossa igreja, não tem sido só na sua comunidade, não tem sido só na sua família. É uma movimentação que Deus está trazendo sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Nos últimos meses, nos últimos anos, amados, Deus ele começou com um trabalho formiguinha, eu poderia dizer assim, nas nossas vidas, em relação a trazer a igreja de volta, alguns aspectos da sua palavra. Eu caminho com Jesus já há quase 29 anos, ao longo desses anos todos caminhando com Jesus, eu tenho percebido os movimentos do Espírito a cada década, a cada tempo, a cada período, e nos últimos anos Deus tem restabelecido a nossa visão de reino. E a visão de reino, amados, ela é algo muito diferente do que aquilo que às vezes nós projetamos pela religião que nós recebemos. Porque nós recebemos muitas tradições, muitos dogmas, sofismas. Nós temos uma maneira muito peculiar de sermos pela questão cultural, até do bairro, até da criação, até da própria comunidade que nós estamos e convivemos. E eu vejo que nesses dias Deus está chacoalhando tudo isso. Se você é uma pessoa que você tem sensibilidade ao Espírito Santo, é provável que você esteja vivenciando as mesmas coisas. Deus está unindo as igrejas, Deus está unindo os cristãos, Deus está levantando pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças. Deus está mexendo conosco de uma forma que nas décadas passadas nós não vivenciamos isso e não vivemos isso. Eu me lembro que há muitos anos atrás, há quase 25 anos atrás, houve uma movimentação assim na nossa cidade. Quem é de Presidente Prudente sabe disso. Eu sei que nós temos pessoas aqui de outras cidades. Quem é de outra cidade aqui que não é de Prudente? Aí, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você, quando Jesus veio na terra, ele pisou aqui. Então, bebe dessa água, você vai ser muito abençoado, abençoada nesses dias. Eu sei que a mesma coisa que está acontecendo aqui, está acontecendo na cidade de cada um de vocês. Deus está trazendo sobre a vida da igreja uma movimentação que Ele está nos fazendo a entender que os nossos dias, na sua presença, e os dias da igreja estão contados. Uma conta que nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas Deus está fazendo nas nossas vidas, e Ele está trazendo a igreja de novo para o centro da sua vontade.
Eu tenho conversado com algumas pessoas, amados, e ao longo desses dias, principalmente falando com algumas pessoas, tem ficado muito claro no meu espírito que a maior movimentação de Deus em nós é nos trazer a essência, nos trazendo de volta. A gente olha tanto para o futuro, né? Nós projetamos coisas. Você sempre quer ter um carro melhor, uma casa melhor, uma família mais ajustada. Você às vezes deseja uma igreja mais estruturada. Às vezes você é um empresário, às vezes você é um empregado que deseja ser um patrão. Nós olhamos muito para o futuro. Mas a movimentação do Espírito na nossa vida nesses dias, Deus tem nos trazido a essência e fazer com que a igreja possa voltar ao princípio de tudo. Nós temos plantado muitas coisas, amados. Certamente, se Deus nos permitir, os nossos netos, bisnetos verão todos esses plantios, porque nós temos fundamentado coisas das quais Deus está dando nesses dias. Mas deixa eu dizer algo para você. O que Deus colocou no nosso espírito para que a gente possa compartilhar com vocês é que eu e você precisamos entender e discernir os tempos e as estações. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Nós precisamos discernir os tempos e as estações. Porque na verdade o Evangelho nos nossos dias, ele tem sido recuperado e restaurado pelo poder do Espírito sobre aquilo que Deus está fazendo. Houve um período, amados, que a igreja passou por uma movimentação, e essa movimentação do Espírito é que nós tínhamos uma vida muito entregue ao jejum, à oração. Nós tínhamos uma vida de devoção profunda à palavra de Deus. Há 28 anos, quase 29, quando Jesus me chamou, meados de 94, quando Deus me chamou, eu vivi e vivenciei um período na igreja onde nós mergulhávamos na palavra. A palavra era o centro de tudo para nós. A palavra era o princípio que ardia e movia os nossos corações. Então havia em nós um desejo assim, todos os dias, em todos os momentos, de nos debruçarmos a ela, entendermos ela, buscarmos o coração de Deus, tocarmos a palavra de Deus. Mas a igreja foi vivendo momentos e muitas coisas foram acontecendo ao longo dessas décadas. E nós fomos tendo muita tecnologia, uma série de coisas que nos ajudou no processo, mas também nos prejudicou muito a discernir o que Deus estava se movendo. Então nós começamos a encontrar uma geração e começamos a vivenciar também como igreja, a nossa própria geração, uma diluição daquilo que Deus espera, uma vez que a igreja deseja tanto os seus sinais. Porque quantos de nós já não desejamos milagres, sinais, prodígios, maravilhas? Eu tenho certeza que é assim com você. Eu tenho certeza que se você é uma pessoa que busca a vontade de Deus, você arde no seu coração todos os dias a ver os sinais de Deus acontecendo. Mas é sobre essas questões que nós precisamos então discernir os tempos e as estações. Porque nem sempre, amados, aquilo que nós desejamos, de fato é o que Deus está soprando. Quando você olha para as Escrituras e você se debruça a palavra de Deus, você vai entender que todos os acontecimentos na palavra de Deus, eles tinham um propósito final. Deus nunca operou milagre na vida de alguém sem que o desejo dessa operação de milagre, partida de Deus para com qualquer pessoa que fosse, trouxesse salvação a ela e àqueles que estavam à sua volta. A igreja dos nossos dias, às vezes, ela pensa nos sinais, nos milagres, simplesmente porque nós desejamos ver as manifestações. Ei, deixa eu dizer algo para você. Deus não tem caminhado com você e enviado o seu Espírito para te habitar simplesmente para que você veja as suas manifestações. Deus deseja que eu e você possamos de fato seguir aquilo que está sendo ministrado e vai ser pregado nesses 3 dias na conferência. O Evangelho de Jesus Cristo, que ele nunca saia de moda e que nós possamos cumprir o papel pelo qual nós fomos levantados como igreja. Há uma igreja na terra, queridos, independente de tribo, raça, povo, língua ou nação, existe um povo a quem Deus chamou, existe um povo a quem Deus libertou. Deus nos colocou debaixo dessa convicção, e isso tem sido gerado no nosso coração a nós voltarmos à essência disso tudo. Porque em última instância, queridos, por que nós devemos nunca cansarmos de pregar o Evangelho e falarmos de Jesus? Porque a última coisa que vai sobrar na minha e na sua vida, naquele grande dia, são as pessoas que foram alcançadas e tiradas das mãos de Satanás, e o nome delas foi escrito no livro da vida do Cordeiro, e nunca mais de lá se apartará. O desejo final do coração de Deus é que a sua igreja possa cumprir esse propósito. Eu creio que aqui existem muitas pessoas que precisam de uma decisão hoje, de uma nova decisão,
Eu acredito que muitos de nós estamos aqui porque a conferência nos chamou a atenção, porque nós vamos ter aí um show no sábado do Livres, mas eu sei que muitos de nós precisamos retornar ao início de tudo. Nós estamos preparados, queridos, no nosso espírito para compreender o que Deus está fazendo, o que Ele está iniciando hoje. Porque aprove a Deus não permitir que outra mensagem alcançasse o seu coração, que fosse essa. Porque de fato Deus está interessado em você. Deus deseja levantar você nesses dias. Amados, uma das coisas mais difíceis que você vai encontrar, a palavra de Deus nos ensina isso em todo momento, que você vai encontrar nas Escrituras, é a unidade. Jesus, Ele está falando com os seus discípulos, e depois Ele vai clamar pela vida de cada um deles e pelas nossas vidas, e Ele faz uma oração em João 17, e Ele diz: Senhor, que eles sejam um. Mas Ele diz o porquê Ele está orando isso ao Pai. Sabe, Pai, eu clamo para que eles sejam um com um único propósito, para que quando de fato a igreja se tornar uma, num só espírito, num só mover, numa só busca, um só Senhor, o mundo crerá que Tu me enviastes. Às vezes falamos de Jesus para as pessoas têm grande dificuldade em receber a palavra que nós liberamos sobre a vida delas. Sabe por quê? Porque a movimentação do Espírito sobre essa reestruturação de corpo ainda não estava acontecendo na sua plenitude. Mas haverá dias, amados, e os dias já chegaram, e o Senhor tem nos direcionado muito a isso, de que o Senhor está levantando uma única igreja na terra. Uma igreja de homens e mulheres comprometidos, que de fato vão ter a autoridade quando a palavra sai da sua boca. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com os preletores que estarão aqui nesses dias, tem a ver com aquilo que Deus está colocando dentro de cada um de nós. Em última instância, sabe quantas conferências, sabe quantos avivamentos eu já participei, já vivenciei ao longo dos anos? Sabe quantos retiros eu já participei? A grande questão é, amados, o que sobra depois de passarmos por um momento assim, de 3 dias mergulhados na presença do Senhor? Eu quero fazer uma reflexão rápida com você a respeito desse contexto de discernimento. Eu tenho falado muito com a igreja nesses dias a respeito desse contexto. Presta atenção, igreja. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que alguém se dobrou ao senhorio de Jesus por uma oração de entrega pela intercessão da sua boca? Quando você declarou que Jesus é capaz de salvar, libertar e curar, e essa pessoa se dobrou diante dele. Qual foi a última vez que isso aconteceu em você? Qual foi a última vez? Se eu te pedir um testemunho aqui, se nós abrirmos o microfone para você vir aqui rapidinho, você tem essa data na ponta da língua? Olha, deixa eu dizer algo para ti. Se isso não aconteceu hoje, você está com problemas. Se isso não aconteceu ontem, você está com problemas. Tá bom, mas Deus é um Deus de graça e de misericórdia, então eu vou usar da bondade de Deus para nos consolar nesses dias. Se isso não aconteceu nos últimos 10 dias, você está encrencado. Porque o Deus a quem nós servimos, amados, Ele tem assistido todos os dias, enquanto nós estamos aqui, recebendo a palavra do Senhor, recebendo aquilo que Ele nos deu. Centenas de milhares de pessoas estão se perdendo lá fora, indo para o inferno. Filhos estão sendo sepultados, velados nessa noite, porque uma bala o atingiu, porque a droga o levou, porque a prostituição o corrompeu, enquanto nós estamos aqui recebendo. Deus está nos levantando nesses dias. Eu sei que tudo que acontece numa conferência, tudo que acontece nos cultos são excelentes, são muito bom para nós. Nós gostamos de uma boa música, gostamos do bom preletor. Mas sabe o que nós precisamos, amados? Nós não precisamos de bons preletores. Nós não precisamos de boas músicas. Nós precisamos de um toque do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você. Se Jesus tocar a sua vida, nunca mais você será a mesma pessoa. O que eu e você precisamos é discernir o toque do Mestre. É quando Ele nos toca e nos transforma de dentro para fora. A grande dificuldade dos incrédulos em relação à palavra de Deus, dos ateus em relação à palavra de Deus, é quando eles percebem a desconexão da nossa palavra com a nossa vivência. Mas quando Jesus nos toca, Ele nos muda de dentro para fora.
Você vai ver na Bíblia homens e mulheres que se tornaram testemunhas vivas, sem sequer abrir a boca. Eliseu passava, a mulher disse para o seu marido: eis ali um grande homem de Deus. Sabe, amados, naquele período no Antigo Testamento não havia Bíblia impressa, não havia smartphone, não havia nada a não ser a própria presença de Deus na vida do profeta, para que a mulher pudesse discernir que ele era um homem separado. Nós carregamos tantas coisas hoje, amados, tantos amuletos. Nós estamos com o slogan de que falar de Jesus nunca sai da moda, mas nós não falamos mais de Jesus. Deus tem feito tantas coisas lá na comunidade. Nós temos assim recebido uma graça específica da presença de Deus em muitas coisas. Deus tem transformado as nossas vidas, tem usado a comunidade de maneira poderosa na sociedade, uma série de coisas. Mas eu tenho sempre dito para os meus irmãos, aqueles que estão debaixo dos nossos cuidados, eu tenho dito: olha, não se apegue a essas coisas, não se prenda nisso. Sabe por quê, amados? Nós carregamos estruturas, mas para que Pedro pudesse experimentar o sobrenatural de Deus, ele teve que deixar a estrutura do barco. Se você não deixar a estrutura do barco nesses 3 dias, é um grande desafio ministrar na primeira noite, sabia? Independente de quem quer que seja, porque nós chegamos aqui com a cabeça cheia de um monte de coisas, preocupados com uma série de coisas. O nosso espírito precisa se acomodar, ele precisa sentar, ele precisa entender, ele precisa se dobrar, ele precisa reconhecer. Então, às vezes, dependendo da carga que eu e você estamos trazendo da nossa vida, do nosso cotidiano, às vezes só no 3º dia nós conseguimos nos dobrar e a compreensão daquilo que Deus está fazendo. Então é um grande desafio para mim, mas deixa eu dizer para você, não é um desafio para Ele, porque para Deus não existe impossível, e Deus quer nos despertar nesses dias aqui. Eu quero ler com você um texto, até para você não dizer: fui lá, o pastor não lê Bíblia. Lucas capítulo 13, verso 6, se você é dado as anotações. Eu quero ler com você Lucas 13. Jesus conta uma parábola, queridos. Jesus está falando de um momento ímpar na vida daqueles a quem Ele havia alcançado. Jesus está nos dando uma ideia do tempo dos fins, de como as coisas acontecem, quais são as nossas posições, de como Deus trabalha com cada um de nós. Então Ele conta uma parábola para nos ensinar a movimentação do seu Espírito na nossa vida quando nós estamos estagnados. E ele diz assim no verso 6 de Lucas 13: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Presta atenção, queridos, o dono da vinha veio procurar o fruto numa figueira plantada na vinha e não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, então mandará cortá-la. Queridos, eu quero assim abrir meu coração com vocês. Eu tenho orado muito pela igreja dos nossos dias. Existem muitas movimentações de pessoas que Deus está aproximando, homens e ministérios que Deus vem conectando, mas ainda existe muita infertilidade no nosso meio. E nós precisamos abrir os olhos para isso. Sabe, queridos, o motivo do Senhor vir na sua árvore e não encontrar um fruto nela é até entendível. Sabe o que eu não consigo compreender? Quando isso acontece por 3 anos. Foram 3 anos, amados, de espera. Todas as outras estavam frutificando nesses anos. Não só as demais dentro da mesma plantação, mas ao redor, em outras vinhas, em outros lugares, em outros campos. Mas há 3 anos o Senhor procurava algo
e não achava mais. É possível que muitos de nós aqui nessa noite, o Senhor tem nos visitado e nos buscado reacender a chama que ardia em nós, mas o Senhor já não encontra mais em nós os frutos que Ele espera. Ele já passou por você ano retrasado, ano passado, Ele está passando por você esse ano, e nós temos a falsa ideia colocada pelo diabo, porque é o Satanás que coloca isso na gente, de que o fato de nós frequentarmos cultos, participarmos de células, estarmos em eventos como esse, por exemplo, nós estamos frutificando. Ei, deixa eu dizer para você novamente, o fruto que Deus espera comer através de você, são vidas se dobrando ao seu Filho. Porque Jesus, na verdade, quando se entregou na cruz do Calvário, Ele se entregou para que todas as pessoas pudessem ser atraídas a Ele. E nós fazemos tantas coisas, amados, e Deus procura frutos de vidas arrependidas através de nós, da pregação do Evangelho em nós, do nosso testemunho vivencial, da nossa vida de oração, da nossa vida de compaixão, e Ele não acha. Eu não sei qual foi a última vez que você deu fruto, que o Senhor da vinha passou por você e Ele colheu um fruto de você. Eu não sei qual foi a última vez que isso aconteceu. Você sabe. Eu não estou aqui para te julgar, para dizer que eu sou melhor, que eu sou o pior. Não tem a ver com isso, igreja. Não tem a ver com isso. Se você está aqui nessa noite, você é um visitante porque alguém te trouxe, você precisa entender isso desde o princípio daquilo que Deus está fazendo. Porque foram 3 anos, e nesses 3 anos ele não encontrou nada. Quando eu olho para aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, amado, Deus tem procurado coisas sobre a nossa cidade. Eu acredito, porque eu estou dentro dos ministérios, envolvidos profundamente com os ministérios. Ao longo desses anos, amados, eu acredito que nos últimos 10 anos, a nossa cidade, ela tem deixado muito a desejar em relação ao Evangelho. Sabe por quê, amados? Porque nós nos posicionamos numa cultura de placas. Nós nos posicionamos numa cultura de denominações. Nós nos posicionamos numa cultura de cristianismo pessoal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós entendemos que se as coisas estão fluindo, nós temos a aprovação de Deus. E nem sempre nós temos a aprovação de Deus, porque as coisas estão dando certo. Sabe, estava tudo dando certo com Saul, mas Deus já não estava mais aprovando as atitudes dele. Até que um dia Deus levantou um homem segundo o seu coração. Existem coisas na minha e na sua vida que Deus quer nos trazer de volta, porque a aprovação não é sinal de que Deus ainda está soprando. Às vezes Deus já mudou tudo no mundo espiritual, mas nós não conseguimos compreender e discernir as estações. Então nesses dias, amados, Presidente Prudente, ou você de qualquer outra cidade que está aqui, nós precisamos entender. Nós precisamos, daqui para frente, sairmos de um lugar como esse, dos nossos cultos, dos nossos discipulados, e nós precisamos entender, seja qualquer coisa que nós fizermos para Deus, por palavras ou por obras, essas coisas, elas sempre devem resultar na salvação daqueles que ainda não foram alcançados a Jesus. Nós temos sinais, amados, nós temos prodígios, nós temos maravilha, todas essas coisas são bênção. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, daqui a pouco nós vamos ter louvor de novo. Existe uma massa nos nossos dias que ainda se preocupa somente com a questão sensorial. O que você recebeu lá, como é que foi? Nossa, eu arrepiei. Você precisa de ver, rapaz, o graveto pegou fogo, o chicote estralou. Você precisa, irmãos, Deus está colocando a sua igreja de novo em ordem. Deus está levantando discípulos verdadeiros, homens que decidiram tomar a sua cruz e não negá-la mais. Tudo que nós fazemos na vida tem um bônus, mas tudo que nós fazemos na vida também tem um ônus. Nós precisamos resgatar na igreja o princípio de que falar do Evangelho, na verdade, é uma responsabilidade de uma pessoa salva. Não, se Deus quiser Ele salva, lógico, mas eu tenho certeza. Quantos aqui foram alcançados pela oração de alguém? Quem orou por você? Quantos aqui? Olha, uma pessoa orou por mim, eu sei que ela orou por mim, minha família. Nós somos resultado da oração e do joelho dobrado de alguém, queridos.
Mas agora que nós estamos na crista da onda, nós perdemos a percepção daquilo que Deus está fazendo. Eu quero falar sobre uma questão importante com vocês. Existem algumas coisas que nós precisamos abraçar no Evangelho. Quando nós desejamos o Evangelho, amados, quando Jesus nos encontra, quando Jesus nos tira da posição que nós estávamos e começa uma obra de redenção na nossa vida, nós estamos num romance cristão. O romance cristão é assim: como filhos recém-nascidos, a igreja nos abraça. E a igreja faz tudo o que tem que fazer conosco. Ela nos conduz, ela nos assiste, ela nos banca. Quantas vezes, amados, eu vim de uma cultura e eu vim de uma identidade de igreja que, quando eu fui abraçado por ela, a igreja me assistiu em todos os aspectos que eu podia. Um casal me abençoou muito, ele nos adotou espiritualmente dizendo, fez tudo em nosso favor. Mas houve um dia, amados, que eu precisei entender que a emancipação espiritual, ela precisa acontecer. E esse casal nos deu todas as ferramentas para que nós pudéssemos ser sal e luz na terra. E eu quero falar de uma pessoa que se tornou uma grande ferramenta, mas eu quero dar uma chave para você nessa noite, a respeito do porquê nós nos tornamos pessoas que cumprem o chamado e o propósito. A Bíblia diz que Paulo, Atos capítulo 9, ele tem um encontro com Jesus. Nesse encontro com Jesus, Atos 9 vai nos falar da percepção que Paulo passa a ter à medida do processo, do acontecimento da espiritualidade na vida dele, de como o Espírito o habita. A Bíblia diz que depois de Paulo ter encontrado com Jesus ressurreto, mais para frente as coisas vão acontecer. Paulo é cheio do Espírito Santo também, como toda a igreja foi, e Paulo começa a cumprir um propósito, mas algumas coisas me chamam a atenção na vida de Paulo. Amados, quando Paulo se encontra com Jesus, Jesus já havia ressuscitado. Se você conhece um pouco de Bíblia, Jesus, ele morre e ainda fica 40 dias na terra antes de ascender aos céus. Nesses 40 dias na terra, Paulo tem um encontro com Jesus ressurreto, dentro de uma cultura que era completamente contra a ressurreição. Houve uma marca na vida desse homem sendo levantado por Deus que nós precisamos compreender. Paulo entendeu que tudo o que havia de formação, de busca, tudo o que havia de processo de vida, em toda a sua história até aquele momento se tornou secundário, porque existia coisas na vida de Jesus que tudo que Paulo havia absorvido não explicava. A ressurreição era uma delas. Porque Paulo era um fariseu, era um homem dado à religião e conhecia tudo sobre a religião. Mas a Bíblia diz que quando Paulo encontra Jesus ressurreto, Paulo diz: como assim? Se você está ressurreto, você venceu a morte. E se a ressurreição é possível, então agora de fato eu tive um encontro não com a religião, mas com o Filho unigênito de Deus. Amados, em 94, eu tive muitos anos difíceis na minha infância. Eu vim de uma família bastante disfuncional. Eu não vim falar de mim, mas eu quero que você entenda isso. Minha família é bastante disfuncional, papai bastante problemático. Me consertei com o papai antes de Deus recolhê-lo, cuidei dele até o final da sua vida. Nós tivemos um processo lindo de restauração, mas eu queria que você entendesse algo. Aquele momento disfuncional da minha vida me levou a caminhos muito ruins, muito difíceis. Então as drogas me alcançaram e 5 anos da minha vida foram muito, assim, difíceis. Dos 13 aos 18 anos, eu conheci muita coisa ruim, muita coisa difícil. Meados de 94, queridos, eu fui acometido por uma enfermidade chamada nefrite, onde há uma paralisia nos rins. E essa paralisia então nos leva à hemodiálise. E quem conhece um pouquinho de medicina ou da área de saúde sabe disso. Se você não tiver uma intervenção de Deus, é transplante, não tem transplante, os dias estão contados. Meados de 94, Jesus me alcança. Quando Jesus me alcançou em meados de 94, eu tive um encontro com Cristo ressurreto, como Paulo teve. Eu não tive encontro com uma religião. Sabe, amados, às vezes eu percebo, e nada contra, eu entendo todos esses momentos e as movimentações nas nossas vidas, mas às vezes eu percebo as pessoas falando assim: olha, o primeiro amor, você está vivendo isso porque você está no primeiro amor, o primeiro amor é... Amados, eu nunca saí do primeiro amor.
Lá se vão 29 anos quase. Hoje eu amo mais profundamente a Jesus do que amei naquele dia. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus, de fato, Ele me encontrou, e quando Ele te encontrou, a percepção dEle a respeito de mim e de você é a mesma. Ele sempre sonhou e desejou nos movimentar e nos transformar de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas o diabo conseguiu de alguma forma colocar em você e em mim de que a religião poderia cuidar de nós. E a religião transformou muitos de nós de fora para dentro e não de dentro para fora. Porque a religião tirou alguns costumes que nós tínhamos. A religião às vezes mudou uma percepção equivocada que nós tínhamos a respeito de algumas coisas, e nós começamos a absorver de que melhoras no nosso comportamento moral é conversão, e só isso é conversão. Deixa eu dizer para você, a conversão muda o seu DNA. Quando Jesus entra na sua vida, Ele muda todas as suas células. Quando Jesus entra na sua vida, Ele muda tudo aquilo que você é, em todos os aspectos trino que você tem. Ele te muda no corpo, na alma e no espírito. Se nós estamos aqui nessa noite, só uma área da nossa vida foi transformada, nós precisamos repensar sobre aquilo que nós estamos fazendo aqui nesses 3 dias, porque Deus deseja trazer a sua igreja de novo, para que a igreja possa discernir os tempos e as estações. Nós não vamos chegar muito longe como igreja, se nós não tivermos de fato Jesus à nossa frente, abrindo o caminho, debaixo de uma perspectiva de que nós somos trinos neles. Você precisa entender isso, eu preciso entender. Deus está nos transformando e nos trazendo para isso nesses dias. Amados, uma das maiores dificuldades dos nossos dias é a incoerência da religião nos guiando. Quem tem filho adolescente sabe disso. Eu estou casado há 28, temos um filho de 25, temos um filho de 21, a excelência da criação, os 2 comprometidos, um casado. Então, mas deixa eu dizer para você, os meus filhos, quando passaram para a adolescência, a pior crise que nós encontramos com eles foi a incoerência dentro do cristianismo. Centenas de pessoas nas igrejas têm os seus filhos fora da casa de Deus, têm os seus pais fora da casa de Deus, porque nós até engolimos incoerência na política, até engolimos incoerência com os amigos, até engolimos algumas incoerências, mas na casa de Deus não é possível, porque onde a luz habita, as trevas têm que ir embora. Deus espera levantar nesses dias, amados, de conferência que nós estamos aqui, uma igreja que possa de fato glorificar o seu nome. E Deus conta com você para esse novo modelo, esse novo tempo, essa nova percepção de igreja que você precisa ter. Porque a percepção de igreja que nós temos não é simplesmente um templo e uma estrutura. A percepção de igreja que nós precisamos ter é que nós somos um. Nós estávamos orando um pouco antes de começarmos, de iniciarmos o tempo com vocês aqui, e o que nós glorificamos? Nós glorificamos a Deus, porque Deus está fazendo algo em unidade. Ficou uma briga, prega você não, prega você não, prega você não, ele não vai vir, o Gabriel não dá para vir, pega você, pastorzão. E todo mundo, aí por livre e espontânea pressão, estamos aqui. Mas deixa eu dizer algo para ti. O mundo da religião, queridos, num acontecimento como esse, existem homens que amam o poder, que saem no tapa para poder pegar no microfone, porque na verdade eles amam o status. Uma igreja que não compreendeu e não discerniu os dias do Espírito nas nossas vidas. Pessoas que não compreenderam o que Deus está fazendo na sua essência. Eles desejam estar o tempo todo. E eu só estou aqui também porque se eu não subo, ninguém quis subir. Falou, não pastor, o senhor engravidou disso daí, compartilha lá o que Deus está colocando no seu coração. O que Deus está colocando no meu coração é que eu desejo uma igreja que seja restaurada na sua essência. E eu sei que você está sendo levantado para isso nesses dias. Quando Jesus mudou minha essência, há esses anos todos atrás, queridos, eu quero dizer para você, não existe um só dia da minha vida que eu não vivo em total dependência do seu Espírito, do seu Evangelho. Deus tem feito muitos sinais, amados, nós buscamos os sinais. Essa semana eu contei um testemunho lindo lá na igreja, lindo.
você deve estar vivendo e vivenciando coisas semelhantes. Deus está fazendo muitas coisas, libertando, curando, salvando. Nós estávamos orando por uma menina, prima da minha esposa. Nós estávamos orando por ela com câncer. 30 e poucos anos, 3 filhos lindos, um filhinho assim, coisa mais linda. E ela é da Igreja Batista. E ela foi lá na igreja para orarmos por ela. Ela falou assim: pastor, nos ajuda em oração. Há 40 dias atrás, amados, nós começamos como igreja, as igrejas orando, não tem a ver comigo. Homens e mulheres clamando pela misericórdia e pelo favor de Deus sobre a vida dessa menina, ela chama Vitória. Eu estou atendendo ela um dia lá e eu falei: qual que é o seu maior medo, filha? Ela falou: meu maior medo é o pequenininho, de não ver ele crescer, porque ele tem 3 aninhos, pastor. Essa é a maior insegurança do coração de uma mãe. Olha, ninguém explica amor de mãe. Ninguém explica. E começamos a orar, e aí o doutor Belmiro está aí com a gente também hoje. O doutor Belmiro, ele ficou sabendo do problema, ele interviu, conseguiu uma consulta, porque ela estava na fila de espera para operar em, você sabe, né? 1900 e 2000 e... percebe? Conseguimos, fizemos lá um grupo de pessoas, direcionamos ela para o médico. O médico falou: filha, os teus exames já está com metástase, teu corpo está todo tomado, é urgente a sua cirurgia, ou a gente te opera semana que vem, ou dificilmente você vive mais 4 meses. Ela ligou para a gente desesperado, mandou mensagem, começamos a clamar para que os milagres e os sinais ainda acontecessem. Oramos por ela, querido, esse tempo, e ela então internou na segunda-feira passada para a cirurgia. Na terça-feira, 10 horas da manhã, ela manda uma mensagem dizendo: olha, nós queremos compartilhar um milagre. Eu internei ontem, fiz todos os exames, passei em tudo quanto é máquina que vocês podem pensar dentro do hospital, e todos os exames diz que existe só um sinal em um dos meus órgãos, mas é um sinal de uma cirurgia feita, não existe mais um tumor, não existe mais nada, Deus arrancou tudo. Louvado seja Deus, se é para Ele, faça de verdade, aplauda de verdade, porque Ele é digno, Ele é digno. Sabe, amados, eu fiquei assim também, eufórico, eu falei: louvado seja o teu nome, e eu estou tão eufórico naquele momento. E sabe o que Deus falou para mim? É essa consciência que eu quero trazer a nós como igreja. Deus falou assim para mim: sabe, Anderson, um dia os discípulos saíram para expulsar demônios, e eles voltaram eufóricos, igual você está agora. Mas essa não deve ser a sua maior alegria, embora vocês se alegrem com essas coisas. Mas a maior alegria deve ser porque vocês têm o nome de vocês escrito no livro da vida do Cordeiro. É essa a igreja que Deus busca, queridos. Deus vai fazer muitas coisas, sinais, prodígios, maravilhas, mas Deus está buscando uma igreja onde as pessoas estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e de lá não se apartam. Não há mais possibilidade e tempo para que hoje nós estejamos aqui nos santificando e amanhã você está na lama. Não dá mais para hoje você vir buscar uma bênção e depois da manhã você negociá-la por um prato de lentilha. Não dá mais para você vir na igreja, se dobrar em prantos e declarar que isso é arrependimento, sendo que foi um remorso, porque no dia seguinte você voltou às mesmas práticas. Quando em Lucas 15 o filho volta para o pai, o pai disse: filho, eu te esperei tanto. O pai estava esperando aquele garoto. Sabe por que o pai estava esperando? Eu acredito que é porque se o irmão mais velho estivesse esperando, ele ia tocar o menino embora. O pai precisou se posicionar. Existe um pai aqui hoje, ele está esperando você voltar. Ele quer trazer você de volta ao evangelho genuíno, onde você simplesmente entra no quarto e chora. Pastor, eu não tenho teologia. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Houve um tempo que eu não tinha teologia, queridos. Aliás, vou dizer para você, existem momentos que ela mais atrapalha do que ajuda. Houve um tempo que eu simplesmente dizia: você crê e acredita no Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Ele vai te curar. Eu orei por uma menina de 3 anos dentro do carro, 2 anos e meio dentro do carro, morta, cianótica. O pai com ela nos braços.
bateu palma na minha casa, chacoalhou a grade da minha casa, me lembro como se fosse hoje, um sábado de manhã. Ele falou: a minha filha tomou um remédio que o médico passou, ela teve uma convulsão, teve uma parada cardíaca, me leva no hospital. Ele não tinha carro, coloquei ele dentro do carro com ela, saímos correndo em direção ao carro. Eu tinha acabado de sair do meu período devocional com Deus. Deus tinha dito para mim, tinha me dado um texto de quando aquele monte de demônio é expulso de um homem e entra nos porcos. Lembra? Quando nasceu o time do Palmeiras, foi tudo para os porcos. Fala Deus. Deus tinha me dado o gadareno, Deus tinha me dado aquele texto, e eu estou assim numa velocidade com o carro. Deus falou assim para mim, e a menina sem respirar, ela já estava assim, totalmente cianótica, roxa, inteirinha roxa. Virou os olhos para trás e Deus falou: Anderson, eu te dei uma palavra, para esse carro, filho, há uma palavra no seu espírito, libera. Eu não tinha teologia, queridos. Eu puxei o freio de mão, o Wagner olhou para mim e falou: o que você está fazendo? A minha filha está morta, minha filha está morrendo, o que você está fazendo? Eu falei: Wagner, Deus me deu uma palavra. Ele falou: que Deus, rapaz, eu preciso chegar no hospital. E ele é fisiculturista. Irmãos, eu não estou brincando, eu arranquei o banco da frente do meu carro para caber ele com a filha. E aquele homem desse tamanho, ele falou: o que você está fazendo? Eu falei: Deus me deu uma palavra, em nome de Jesus, não sejam as minhas mãos tocando você, filha, mas o Espírito de Deus repouse sobre a sua vida. Coloquei a mão na cabeça dela, ela voltou na hora, porque Deus procura uma igreja assim. Ele procura uma igreja que impõe as mãos sobre as pessoas e declara a sua palavra. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. E ele ficou tão feliz, amados, que ele erguia a menininha assim, batia no teto, ele deu umas 3 batidas. Eu falei: vai matar de novo, aí já é com ele, não é comigo. Estou passando na calçada, Deus disse o seguinte: vou colocar uma pessoa no seu encontro. Eu e minha esposa estava chegando num culto. Estou passando na calçada, veio um homem encurvado assim, ó, sério, irmãos, ele estava andando assim, parava para dar outro passo. Deus falou para mim: é ele, ore por ele. Cheguei nele e falei: o que está acontecendo com você? Ele falou: eu travo da coluna de período em período, e eu preciso ir no massagista lá em Venceslau. Tem um japonês lá que coloca a minha coluna no lugar. Já tentei de tudo, só ele consegue. Ele tem um esquema lá, só ele põe. Só que eu liguei e ele não está em Venceslau, ele está viajando. Eu falei: eu conheço uma pessoa que coloca a sua coluna no lugar. Ele falou assim: sério? Quanto que ele cobra? Eu falei: não, o preço já foi pago. Ele falou: como assim? Eu falei: Jesus pode colocar a sua coluna no lugar, você crê nisso? Irmãos, ele disse assim para mim: do jeito que eu estou aqui, eu creio em qualquer coisa. Eu falei: em qualquer coisa eu não oro por você. Sabe por quê? Porque se você crê em qualquer coisa e eu orar por você e você for curado, você não vai glorificar o Deus eterno, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas se você declarar que Jesus é o teu Senhor e você o recebe, Ele cura. Você reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele falou: reconheço. Falei: vamos fazer uma oração de confissão. Fez a oração. Falei: vou orar por você. Falei: na autoridade do nome do Senhor Jesus, não seja as minhas mãos. Coluna, volte no lugar. Saiu andando. Queria me dar dinheiro. Falei: não quero o seu dinheiro, filho. Jesus já pagou. Me lembrei do mágico, Simão Mágico. Não quis dinheiro, não quero, queridos. Deus procura uma igreja que de fato possa ser usada com poder e autoridade, que no poder da nossa palavra as pessoas possam ser libertas. Sabe quantos milagres a gente poderia passar contando? Amados, eu passaria a noite contando maravilhas e sinais para vocês. Mas depois de 28 anos caminhando com Jesus, eu tenho uma única convicção: todas essas coisas vão passar. Sabe onde está o Ademir hoje? Depois virou meu amigo. Sabe onde está o Ademir hoje, o homem da coluna? Faleceu. Sabe onde está Lázaro? Faleceu. Jesus ressuscitou ele. Ele faleceu. Sabe por quê, amados? A todo homem, eles estão sujeitos a uma morte.
Mas a Bíblia nos diz em Apocalipse: bem-aventurado aquele que não participar da segunda morte, que é viver eternamente separado da presença do Cordeiro. O que Deus deseja em última instância não é somente nos curar fisicamente, mas é nos curar eternamente. Deus não está preocupado simplesmente com hoje, porque Ele não está preso ao tempo, antes, agora e depois, Ele é sempre eterno. Deus está preocupado, amados, em nos levantar com autoridade, para que nós possamos cumprir um propósito, para que nós possamos colocar as nossas prioridades diante do Rei. Eu quero finalizar com... Na verdade eu não quero, mas eu preciso finalizar com você. Eu queria dizer muitas coisas ainda, mas eu quero caminhar para o final para dizer para você o seguinte: quando nós estamos entendendo as prioridades, as movimentações e como Deus está nos dando discernimento das estações, nós precisamos tomar algumas decisões. A primeira decisão que você e eu precisamos tomar, nós precisamos voltar, queridos. Pastor, eu sou crente. Você é mesmo? Eu não tenho nada contra a medicina. Eu só vou fazer uma análise rápida com você. Você ainda é aquele homem, ainda é aquela mulher que antes de se automedicar você ora? Se você ainda é esse homem e essa mulher que antes de se automedicar você se dobra aos pés do Senhor, é porque você ainda está no centro da vontade dEle. Porque nós oferecemos tudo para as pessoas. A gente sabe o nome de tudo. Diclofenaco, dipirona, minizolide, você sabe o nome de tudo. De tudo a gente sabe o nome. Mas a Bíblia diz que existe um nome que é sobre todo nome. E sobre esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Amados, Deus está em busca de uma igreja que se dobra a Ele, que expressa Ele. Nós temos muitas divergências, nós temos limitações como seres humanos, mas deixa eu dizer para você, uma única coisa Deus pediu a mim e a você: filho meu, dai-me o teu coração. O seu coração precisa estar nas mãos dEle. Ah, os meus dons estão, pastor. Ele não quer os seus dons. Ah, pastor, as minhas habilidades. Ele não quer as suas habilidades. Ah, a minha eloquência. Ele não quer a sua eloquência. Ele vai usar tudo isso, mas Ele quer o teu coração. Ele quer que você saia daqui hoje, você rompa com essa carnalidade de sexo no namoro, porque é pecado, e pronto. Século 21, pastor, o senhor falar isso para mim? Pecado, ponto. Ele quer que você saia daqui, você entenda que quando Ele resumiu os 10 mandamentos, Ele não resumiu só em um: amar Ele de toda a força, coração e entendimento. Ele resumiu em 2, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Falta de perdão é pecado. Ah, pastor, mas eu já perdoei ela ainda. Aí é com ela. A Bíblia diz, Paulo, no que diz respeito a você, seguir a paz com todos. Se os outros estão fechados, não tem a ver com você. Você liberou? Como pastores amados, nós recebemos crianças nas maternidades, vamos lá, nos alegramos com os pais. Às vezes, domingo de manhã eu apresentei uma criança de 40 dias, apresentei uma criança no culto, saí do culto, fui fazer um ofício fúnebre no velório. Então é assim, a gente apresenta um, se alegra com o nascimento, sepulta o outro. Às vezes nós estamos num momento de alegria de manhã, às vezes estamos numa tristeza à noite. Nós temos muito essa questão da vida. Mas deixa eu dizer algo para você: quando Deus nos coloca todas as diversidades que nós enfrentamos, a única coisa que Ele espera é que o nosso coração esteja no lugar certo. O que o senhor quer dizer, pastor? Nem os elogios, nem as críticas. Não importa se alguém está nascendo ou se alguém está morrendo. Não importa se você está sendo elogiado ou se você está sendo criticado. Importa se o seu coração está no lugar certo. Porque se o seu coração está no lugar certo, o segundo maior mandamento, ele sempre vai ser uma realidade na sua vida. Eu vejo, não sei se os pastores já participaram de alguns cultos fúnebres assim, ofícios fúnebres. Eu já vi, irmãos, a filha tirar o pai de dentro do caixão para pedir perdão. Mas por que como igreja a gente não pede enquanto estamos em vida?
Está aí ainda? O Rony está. Amados, Deus está trazendo a igreja de volta. Ele quer muito te abençoar. Eu não tenho nada contra a prosperidade. Um dia você vai ter a oportunidade de conhecer-nos mais, de maneira mais próxima. Você vai ver, nós somos prósperos e está tudo certo. E a gente caminha e pisa e come também muitas coisas boas dessa terra. Mas eu quero dizer para você, independente da nossa posição e do nosso status, para mim é o coração. Porque a Bíblia nos ensina isso. Onde está o teu coração, está o seu tesouro. Orgulho nos alcançam, porque às vezes nós crescemos de maneira imatura. Quando Deus confia algo nas suas mãos e esse algo toma uma proporção que não deveria tomar na mão de uma pessoa imatura, é onde você se perde. Deus está trazendo a igreja de volta a pregar e a ministrar Jesus, não simplesmente por palavras e obras, mas com intimidade no Espírito. Quantos estão entendendo essa palavra, digam amém. Quero chamar o Ministério de Música. Cuide das suas prioridades. Não se distraia nesses dias. Não se distraia nesses dias. Conecte o que você está ouvindo hoje com o que você vai ouvir amanhã, com o que você vai ouvir sábado. Conecte todas essas coisas. Deixa Deus de fato movimentar você. Deixa Ele trazer você de volta. Deixa Ele colocar a igreja na posição que Ele deseja e espera para a igreja. Eu tenho certeza que a maioria de nós estamos nas igrejas mais recebendo do que dando. Quantos aqui lideram na igreja? Quantos líderes? Erga a mão, só para mim rapidinho assim. Nós estamos em mais de 500 pessoas, 400 pessoas. 7 pessoas erguerão as mãos, 8 pessoas. Jesus precisa alimentar a multidão. A Bíblia diz que Ele chama 12 homens. E Ele diz para os homens assim, os seus discípulos: vocês vão dar de comer a esse povo. Eles falaram: Senhor, nós não temos como dar algo. Já é tarde, o Carrefour é longe, o Mufato está fechado. Como que nós vamos fazer? Aí Ele falou: alguém com alguma coisa aí? Acharam um menino com 2 pães, 2 peixes e 5 pães. Toda a multidão, amados, sempre se alimenta da minoria. Num grupo como esse nós temos 7 pessoas, 8, 10, 15, às vezes uns 20 aí, vai. Alguns ficaram com vergonha de erguer a mão. Mas nós temos aqui 3% do todo, de fato, servindo de alguma forma dentro dos ministérios. É para isso que Deus te trouxe aqui. Se você não está servindo de maneira direta em linha de frente no ministério, lá fora você precisa servir. Você precisa ser a boca de Deus para a vida dessas pessoas que estão lá fora. Você precisa declarar o que Jesus está fazendo e o que você está recebendo. E você precisa compartilhar a chama e o fogo que está ardendo em você. Amém?